Oi, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito importante. Eu tô até aqui com uma certa colinha para não esquecer de nada. O que vem acontecendo atualmente, né? Uma reedição da sociedade como um todo. E lógico que isso traz uma diferença na forma como o aluno se comporta. E claro que essa diferença impacta em nós enquanto professores. E eu não tô falando só para quem dá aula para educação infantil, ou só para quem dá aula para o ensino médio, ou só para quem dá aula no ensino superior. Eu tô falando para todos nós professores, porque o perfil do aluno mudou. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, tentando ser o mais rápida possível, mas eu quero reforçar, assim, que o que eu puder contribuir, vocês podem me acionar, me perguntar, pensarmos juntos, porque não é um assunto que se esgota de maneira rápida. É uma mudança muito grande que está acontecendo e que a gente não consegue fazer como essa geração gosta, vídeos curtos e nossa, tudo resolvido. Não dá para ser assim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, essa mudança no perfil do aluno, ela traz uma mudança, ela reflete uma mudança na sociedade, né? E aí, o que vai acontecendo? Por mais que a sociedade como um todo esteja mudando, no dia a dia, dando aula, quem nunca se perguntou algumas coisas, né? Eu vou até participar da brincadeira junto com vocês. Então, aqui, algumas perguntinhas que eu pus pra gente refletir. Levanta a mão quem já teve a sensação de que os alunos atualmente não toleram a menor frustração. Quem já não teve a sensação de que perdeu totalmente a autoridade em sala de aula? Quem nunca teve a sensação de assim, nossa, eu como professor tenho que pisar em ovos, porque tudo pode trazer problema para mim, qualquer coisa que eu falar, que eu fizer. Então, estamos nesse barco, né? E aí essa virada que a gente precisa dar, porque o professor e qualquer outro profissional, qualquer pessoa, não pode trabalhar pisando em ovos, porque afinal de contas a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, né? Então a gente precisa dar uma virada. E qual que é a chave para quando a gente precisa virar qualquer situação, lidar com qualquer situação, enfrentar qualquer situação? A chave é conhecer, né? Então a gente precisa buscar essa compreensão. Então, qual que é a grande sacada que a gente tem que ter nesse compreender o movimento que está acontecendo? A gente tem que ter a noção assim, nós partimos historicamente, né, de uma sociedade que era hierárquica. Então aí não precisava falar muito, o professor bastava ser professor. A sociedade tinha essa noção de hierarquia, né? O centro de tudo na hierarquia eram as figuras de autoridade. Na sala de aula, o professor. É uma sociedade que era muito de subordinados. Então, eu tenho lá o topo da hierarquia e eu tenho os subordinados. Na sala de aula, de certa forma, eram os alunos. E poucas, aliás, a gente parte de nenhuma forma de denúncia, né? Hoje, a gente tem uma outra sociedade, né? Que como esta passada, tem os dois lados da moeda, né? Então, a gente pode considerar que a gente está em evolução, que o mundo, a sociedade está em constante evolução, mas mesmo dentro de uma evolução, vão ter coisas que não vão ser tão boas e que a gente vai vendo ao longo dos anos, poxa, isso aqui não tá muito bom. A gente precisa manejar esses problemas, a gente precisa driblar esses problemas. E aí, à medida que a gente encontra soluções para driblar os problemas de uma atualidade, a gente vai construindo uma nova atualidade, tentando que essa construção seja evolutiva e não involutiva, né? Mas é claro que em cada período histórico
a gente tem desafios a lidar, a gente tem algo que pra gente é desafio, né? Isso traz uma tensão. Por quê? Com toda mudança, toda e qualquer mudança, vai trazer o que está acontecendo hoje na relação professor-aluno. Toda mudança vai normatizar algo que não era normatizado e deixar de entender como normal algo que era entendido como normal. Então, toda mudança vai trazer isso, né? E aí, o que acontece, né? Como é que a gente vai lidar com todas essas mudanças na relação professor-aluno, trazendo agora bem para o nosso contexto? Eu vou trazer algumas dicas que são dicas na minha concepção, e não é na minha concepção assim por tentativa e erro, na minha concepção com muito estudo, com muita prática, com muito colocar essas dicas para funcionar e testar o resultado, né? Então, são dicas que eu dou para vocês com um embasamento, né? Mas que elas por si só, e no pouco tempo que eu tenho aqui pra gente conversar, elas não vão resolver todas as questões. Então, de novo, eu tô muito à disposição. Assim, tudo que eu puder fazer gratuitamente para ajudar a qualidade do ensino a melhorar, a qualidade do professor, o professor obter mais qualidade dos seus alunos, eu vou fazer, né? Porque porque eu sou super boazinha? Não. Porque eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, eu tenho alunos, eu tenho pacientes, e se a gente não cuidar dos dois lados da moeda, fortalecendo o que está legal nessa sociedade atual e buscando formas para que eles se desenvolvam de uma maneira melhor em relação àquilo que não está tão bom, se a gente não fizer isso, o futuro que a gente vai deixar para as nossas gerações aí mais novas é um futuro muito incerto, é um futuro de pouca resiliência, e a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem a missão de driblar certas dificuldades desse contexto atual para que a gente deixe uma sociedade melhor para as futuras gerações. Então, algumas dicas, mas como eu falei, estou sempre aberta para ouvi-los, para tirar dúvidas por aqui, para a gente construir algo juntos, né? Então, a primeira dica que eu dou: o professor, ele não pode deixar de exercer autoridade, mas ele tem que saber que não é mais aquela autoridade autoritária, né? É uma autoridade de quem tem clareza, de quem tem propriedade do que está falando, né? Então, a partir do momento que esse aluno confia em mim, eu até posso ter uma atitude mais firme, mas eu preciso antes que ele entenda quem sou eu, por que eu estou ali, que ele entenda aquilo que eu estou trazendo para ele enquanto concepção de vida, de mundo e conteúdo. Ele precisa me validar. Lembra, não é mais a sociedade por si só hierárquica com a figura de autoridade como centro. Mudou, né? O aluno hoje, ele busca, até porque a gente mesmo incentiva, a gente fala muito essa palavra, né? O aluno como protagonista, e aí quando o aluno vai ser bem protagonista, a gente se incomoda, o que também é natural, porque a gente está nessa fase de transição. Mas a gente tem que entender isso, né? O aluno protagonista, ele não vai fazer porque o professor mandou. Não vai, saímos deste cenário. Ele vai fazer porque o professor conversou na língua dele, aí ele fala, ah, sim, nossa, vou super seguir esse professor. Então, é isso, né? Pesquisando em vários lugares antes de fazer esse vídeo, né? Estruturando as ideias, logicamente, recorri um pouco à IA. E aí, nossa, ela deu um termo que eu acho sensacional, achei sensacional. O professor como alguém que precisa desenvolver uma comunicação de baixo risco, né? Então, às vezes eu falo muito e me comprometo, às vezes eu falo sem pensar e me comprometo. Então, assim, vamos cuidar, né? Para que humor, uma brincadeira,
não seja feita nem com algo pessoal, que pode ser bem pessoal do seu aluno, mas nem com algo que pode ser, que vai mexer com ancestrais dele, que vai mexer com familiares, entende? Que vai, às vezes a gente fala assim, nossa, por que o aluno ficou tão ofendido com aquela brincadeira que eu fiz? Tem nada a ver com ele, né? Mas às vezes tem a ver com o grupo ao qual ele se sente pertencente. Então pode não ser o meu grupo, né? Aliás, pode não se falar, não tá falando a meu respeito, mas está falando a respeito do grupo no qual eu pertenço, né? Então isso é uma coisa pra gente pensar também. E aí, desde que eu trabalho com RH lá atrás, há mais de 20 anos, quando a sociedade ainda nem tava com nesse contexto atual que está, né? Eu já fui ensinada pelos meus supervisores e na minha cabeça fez muito sentido, algo que a gente tem que usar hoje no contexto da educação. Elogios sem ser demasiado, aquela coisa que deixa a pessoa sem graça, exposta, apesar de ser um elogio, muitas vezes a gente expõe. Vamos abrir mão disso. O elogio ponderado, na medida, e isso pode ser feito em grupo. As críticas, eu preciso criar um ambiente mais individualizado e personalizado. De que jeito aquele aluno ouve melhor aquela crítica que eu preciso fazer, mas de que forma ele entende melhor? Como é que eu converso com ele, tá? Porque a gente tem que lembrar que toda crítica que parte de um professor deveria ser construtiva. Então não adianta eu querer construir algo melhor no meu aluno se eu for posicionar isso para ele de uma maneira negativa, de uma maneira que ele não vai mudar nenhuma vírgula naquilo que eu tô falando. Então, não pode ser dessa forma, né? Uma outra questão é a questão, assim, da segurança, né? O professor precisa ajudar o aluno a desenvolver uma segurança de que ele vai conseguir. Tem coisas que precisam treinar muito, mas ele vai chegar lá. E muitas vezes os alunos fazem alguma pergunta que para nós a resposta é óbvia, tipo assim, nossa, eu não acredito que ele não sabe isso. Tá bom, não sabe, né? Eu sou a pessoa que preciso motivá-lo a perguntar o que ele não sabe, a treinar o que ele não tem destreza, né? Então a minha resposta não pode ser uma resposta assim, ai, nossa, é óbvio que é isso aqui, né? Isso expõe, isso não é uma comunicação de baixo risco, isso é uma comunicação de alto risco, e traz uma exposição para o aluno, da mesma forma, né? Então, eu preciso ter um certo cuidado com isso, né? Eu preciso dar a segurança pro aluno de que ele vai chegar lá. Mesmo que hoje ele faça uma pergunta que mostra que ele ainda está muito cru naquele conteúdo, mas eu preciso auxiliá-lo a ter essa segurança, né? A questão do limite. O limite a gente precisa continuar colocando. Só que hoje, esse aluno ele fala mais, ele se expõe mais. E se você, de novo, voltar lá para autoritarismo e não para autoridade, você vai ter problemas. Problemas em cima de problemas. Então, como é que eu coloco esse limite? Eu preciso acolher, preciso ouvir, preciso entender a linha de raciocínio que o aluno está fazendo. Eu preciso fazer uma investigação disso. Cargos de gestão chamam o professor, conversam, tal. Mas eu, enquanto professor, um aluno reclamou de mim diretamente para mim. Professor, não gostei disso que você fez, disso que você falou. Eu preciso investigar lá dentro de mim, né? Para saber se realmente eu não tive uma má intenção. Para saber se eu não tive má intenção, mas se realmente aquele comentário foi infeliz. Preciso ter uma observação desse aluno para saber se ele, entre aspas, realmente tem um limiar de frustração realmente muito baixo. Lembra lá da nossa perguntinha, né? Às vezes a gente pensa que nenhum deles tem nenhuma tolerância à frustração, mas às vezes tem algum que realmente não tem nenhuma tolerância, que a gente precisa trabalhar para o fortalecimento dele. Então,
Eu preciso fazer essa investigação de quem sou eu, de quem é o aluno, olhar lá para dentro de mim, para que eu possa dar uma devolutiva. E aí que entra a questão do limite. Em algumas vezes a devolutiva vai ser: meu aluno, realmente me desculpa. Nossa, né, eu não me atentei, não foi legal, né? Obrigada por ter me dado esse feedback. Em alguns momentos vai ser: meu aluno, olha só, né? A regra é essa, a norma é essa, a gente tem uma legislação que fala sobre isso. Claro que eu tô falando numa linguagem muito adulta, né? Mas desde a criança. Então a criancinha lá pequena chorou porque você deu uma bronca nela, porque ela bateu no amigo, né? Então, olha, né, a Pro entende, né? Poxa, é chato levar bronca, né? Mas, poxa, é muito chato bater no amigo, né? Então, desde a criança pequena, esse acolher, investigar e dar a devolutiva, né? Pondo os limites. E algumas coisas importantes que a gente tem que lembrar. Já falei demais, ó, já tô dando um mau exemplo, tá vendo? Essa geração, quanto mais curta, objetiva, melhor. Eles recebem informação, melhor eles apreendem o que a gente tá tentando passar, né? Mas algumas informações não dá para ser curta, Viane. Como é que a gente faz? Como, por exemplo, esse seu vídeo, né? Não deu para ser curto. Então, quando não dá para ser curto, o que a gente faz? A gente fragmenta. Então, por exemplo, aquele aluno que sempre tem uma atitude meio agressiva, tal, aí um dia um outro aluno bateu nele. Você pode dar parte da informação, você já tá dando, né? Cada vez que ele tem uma atitude, você já tá conversando, você já tá de alguma forma. Mas aí um dia ele apanhou. Fulaninho, você gostou do que o Beltrano fez com você? O que você achou desse ato, né? Ah, foi feio, não sei o que, não foi legal, né? Numa vez que ele tem um ato ruim. Fulaninho, lembra que você me falou da atitude do Beltrano? Parou, não precisa falar mais nada, né? Tipo assim, agora foi você. Então, às vezes a gente vai fragmentando sem muita sede ao pote de mudar o mundo em 2 dias e a coisa dá mais certo, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar o tempo todo, justamente porque a gente precisa fazer esse acolhimento, essa autoinvestigação e a devolutiva. A gente precisa lembrar que não é só o aluno que está mudando. Aliás, o aluno, o professor, o diretor, o juiz, todos nós somos reflexos de uma mudança social. Então, da mesma forma que às vezes você olha e fala: poxa, era mais fácil dar aula antigamente, os alunos de hoje são assim, assado, né? Tipo, é um monte de rótulo. Estes alunos também estão olhando para você, muitas vezes, para nós, né? E pensando: poxa, esse professor não tem muita paciência, parece que não tem muito amor à arte mais, né? Parece que os professores, eu escuto bastante alunos falando, mães de alunos, criança, né? Ai, parece que o professor não tem mais aquele amor ao que faz, né? Por quê? Não necessariamente isso é verdade. Pessoas que trabalham por amor à arte, pessoas que trabalham por qualquer outro motivo, sempre existiu em todas as áreas, sempre vai existir. Mas por que às vezes uma grande massa de nós professores passamos essa imagem? Porque nós também estamos mudando as nossas metodologias. E esses alunos, esses pais de alunos, também não estão acostumados com a forma como nós estamos trabalhando agora, né? E aí, se você perguntar para um professor, ele vai dizer assim: não, estou mudando porque os meus alunos estão mudando, estou me adaptando ao perfil dos meus alunos. Talvez os seus alunos estejam se adaptando ao seu perfil, por isso que eles estão mudando, entende? Então, quando a gente passa por mudanças sociais tão grandes, como a tecnologia vem trazendo, por exemplo, é uma das causas desse avanço tão assim, né, contínuo e grande, toda vez que a gente passa por mudanças assim, umas pessoas um grupo tem a impressão que é por causa do outro grupo que tá mudando tanto. Não é, né? O homem transforma a sociedade e a sociedade transforma o homem,
né? É um ciclo assim onde tudo se mistura. E tá tudo bem, porque tudo pode ser usado pra gente evoluir. Mas a gente precisa entender que o professor precisa entender que o aluno não é o responsável pelas dores do mundo, os alunos precisam entender que os professores também não são responsáveis pelas dores do mundo. Estamos todos buscando evoluir. E o caminho de evoluir não é fácil para ninguém. A gente tropeça, a gente erra, a gente levanta, conserta, enfim, né? Então é isso que a gente precisa ter essa compreensão, tá bom? Espero ter clareado um pouquinho desse universo que está em tanta transformação e sigo por aqui à disposição. Um abraço.